Ela subiu naquele barco tentando fugir da dor. Mas o que ela não sabia era que alguém já a esperava nas águas escuras do rio Amazonas. Alguém que não era completamente humano. Alguém que tinha o poder de acalmar tempestades com um simples toque. E quando ele disse: "Eu vim neste barco só para buscar você." Mas será que você aceitaria o convite do Rei do Rio? Me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Helena apoiou os braços na amurada enferrujada do gaiola e deixou o vento úmido da madrugada bater em seu rosto. O barco balançava devagar, cortando as águas escuras do rio Amazonas com um ronco grave de motor. Atrás dela, a cidade de Manaus já não passava de um borrão de luzes fracas no horizonte. À frente, só havia a imensidão líquida, a floresta densa nas margens e o céu coberto de estrelas que ela não via há anos. Ela fechou os olhos e respirou fundo. O cheiro de rio, de madeira molhada e de fumaça de diesel encheu seus pulmões. Era estranho, mas reconfortante. Diferente do cheiro de concreto e poluição que a sufocava em São Paulo. Diferente da sala de velório onde passou 3 dias sentada, recebendo abraços vazios de pessoas que mal conheciam sua mãe. Helena apertou os dedos contra a madeira áspera da amurada. Não queria pensar nisso agora. Por isso estava ali. Por isso tinha comprado a passagem mais barata que encontrou para qualquer lugar longe daquela cidade. O barco levaria 5 dias descendo o rio até Santarém. 5 dias sem celular, sem internet, sem ninguém cobrando respostas dela. Ela virou a cabeça e olhou para o convés principal. Algumas redes já estavam armadas, balançando suavemente com o movimento do barco. Passageiros dormiam enrolados em cobertores finos, outros conversavam baixinho tomando café em copos de plástico. Havia famílias inteiras, comerciantes transportando mercadorias, turistas estrangeiros com câmeras penduradas no pescoço. E havia ele. Helena não sabia exatamente quando o viu pela primeira vez. Talvez na hora do embarque, quando subiu pela prancha de madeira carregando sua mochila. Talvez depois, quando procurava um lugar para amarrar sua própria rede. Mas agora ele estava ali, sentado sozinho na proa do barco, completamente imóvel. Ele usava uma camisa branca de linho, aberta no peito, e calças escuras. Os cabelos negros eram longos, presos atrás da cabeça. O rosto era forte, anguloso, com uma barba bem feita que moldava a mandíbula. Ele não olhava para ninguém. Apenas fixava os olhos nas águas escuras à frente, como se estivesse esperando por algo. Helena percebeu que os outros passageiros evitavam passar perto dele. Um dos marinheiros passou carregando uma caixa de gelo e desviou o caminho para não cruzar com o homem. Outro baixou a cabeça quando passou, como se estivesse diante de alguém importante. Ela franziu a testa. Quem era ele? Antes que pudesse pensar melhor, o homem virou o rosto na direção dela. Os olhos dele encontraram os dela. E Helena sentiu algo estranho. Uma onda de calor subiu por sua coluna, seguida de um arrepio frio. Os olhos dele eram escuros, profundos, e havia algo neles que ela não conseguia nomear. Não era hostilidade. Não era curiosidade. Era algo mais antigo, mais intenso. Ele não desviou o olhar. E ela também não. Foi como se o mundo ao redor tivesse desaparecido por um instante. O barulho do motor, o farfalhar das redes, as vozes dos passageiros, tudo ficou em segundo plano. Helena sentiu o coração bater mais rápido. Sentiu as mãos suarem. E então, finalmente, ele inclinou a cabeça de leve, como uma saudação silenciosa. Ela piscou, confusa, e quando abriu os olhos novamente, ele já tinha voltado a olhar para o rio. Helena soltou o ar que estava prendendo sem perceber. Balançou a cabeça, tentando afastar a sensação estranha. Era só cansaço. Tinha dormido mal nas últimas semanas. Estava emocionalmente exausta. Mas enquanto voltava para sua rede, não conseguiu evitar olhar mais uma vez para o homem na proa. Ele continuava imóvel, como uma estátua. E pela primeira vez desde que subiu no barco, Helena se perguntou se tinha feito a escolha certa. O primeiro dia no barco passou devagar. Helena dormiu algumas horas na rede, acordou com o sol a pino queimando sua pele através da lona esticada sobre o convés e comeu uma marmita de arroz com peixe frito que comprou de uma das vendedoras ambulantes que circulavam entre os passageiros. Passou a tarde lendo um livro que trouxe na mochila, mas não conseguiu se concentrar.
Seus olhos voltavam sempre para a proa, onde o homem continuava sentado, sozinho, imóvel. Ele não comeu. Não bebeu água. Não conversou com ninguém. À tarde, Helena resolveu explorar o barco. Subiu para o segundo andar, onde ficava a cabine do capitão, e ficou observando a floresta passar lentamente pelas margens. Viu botos cor-de-rosa saltando nas águas, viu vilarejos minúsculos encravados na mata, viu o céu mudar de azul para laranja e depois para roxo enquanto o sol se punha. Quando voltou para o convés principal, já estava escuro. Lanternas amarelas balançavam presas às vigas de madeira, iluminando rostos cansados e redes balançando. O barco tinha diminuído a velocidade. O motor roncava mais baixo agora, quase um sussurro. Ela amarrou sua rede e deitou, mas não conseguia dormir. O calor era sufocante, o ar estava pesado e úmido, e o balanço do barco, que deveria ser relaxante, só a deixava mais inquieta. Virou de lado e fechou os olhos, tentando forçar o sono. Foi quando ouviu a voz. Baixa, grave, quase um murmúrio. Vinha de algum lugar próximo. Helena abriu os olhos e virou a cabeça. Na penumbra, conseguiu ver dois marinheiros conversando perto da amurada, a poucos metros dela. Eles fumavam cigarros e olhavam nervosos para a proa. Ele tá aqui de novo, disse um deles, a voz tensa. Eu sei. Vi quando ele subiu. Deu aquele nó no estômago, respondeu o outro. Você acha que vai acontecer alguma coisa? Não sei. O capitão disse para ninguém encher ele. Disse que enquanto ele não causar problema, a gente segue viagem. Mas e se ele causar? Houve uma pausa. O marinheiro deu uma tragada longa no cigarro e soltou a fumaça devagar. Aí a gente reza, mano. Porque não tem nada que a gente possa fazer. Helena sentiu um frio na barriga. Eles estavam falando do homem da proa. Tinha que ser. Ela quis perguntar, quis se levantar e exigir respostas, mas algo a segurou no lugar. Talvez fosse medo. Talvez fosse intuição. Os marinheiros terminaram os cigarros e se afastaram. Helena ficou deitada, olhando para o teto de lona, com o coração batendo forte. Quem era aquele homem? Porque todos tinham medo dele. Ela não dormiu naquela noite. Ficou acordada, escutando o rio bater contra o casco do barco, escutando os roncos dos passageiros, escutando o motor diesel continuar seu ritmo constante. E quando o céu começou a clarear, ela se levantou, saiu da rede e caminhou até a proa. Ele ainda estava lá, sentado no mesmo lugar, com a mesma postura ereta, olhando para as águas. Mas agora, na luz fraca da manhã, Helena conseguia ver melhor seu rosto. Era bonito, de uma forma que assustava. Tinha a beleza de algo selvagem, de algo que não pertence ao mundo humano. Ela parou a alguns metros de distância, sem saber o que fazer. E então ele falou, sem tirar os olhos do rio. Você não deveria estar aqui. A voz dele era profunda, calma, mas havia um peso nela que fez Helena engolir em seco. Eu só queria ver o nascer do sol, ela respondeu, a voz saindo mais fraca do que gostaria. Ele finalmente virou o rosto para ela. E novamente, aqueles olhos a prenderam. Só que agora, à luz do dia, Helena viu algo diferente. Por uma fração de segundo, pareceu que os olhos dele brilharam. Não como olhos humanos, mas como algo refletindo luz debaixo d'água. Você está fugindo, ele disse, como se fosse um fato. Helena sentiu o peito apertar. Como você sabe? Ele sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase triste. Eu reconheço. Helena ficou parada, sem saber se devia continuar ou voltar correndo para sua rede. Mas algo na voz dele, na maneira como falou, a fez ficar. Não era ameaçador. Era quase compreensivo. Ela deu mais um passo à frente e se apoiou na amurada, mantendo uma distância segura dele. O rio estava calmo agora, refletindo o céu cor de pêssego. Uma garça levantou o vôo de uma árvore na margem e passou baixo sobre a água. Você também está fugindo? Ela perguntou, ainda olhando para o rio. Ele demorou a responder. Quando falou, sua voz tinha um tom diferente. Mais suave. Não exatamente. Eu estou voltando. Voltando para onde? Para casa. Helena virou o rosto para ele. E onde é sua casa? Ele apontou para o rio com um gesto vago. Aqui.
Ela franziu a testa. Você mora em algum vilarejo nas margens? Ele balançou a cabeça devagar. Não. Helena esperou que ele explicasse, mas ele não disse mais nada. Apenas continuou olhando para a água, como se estivesse em transe. Ela percebeu que as mãos dele estavam apoiadas nos joelhos, e os dedos eram longos, elegantes, mas havia algo estranho nas unhas. Eram muito escuras. Quase negras. Por que as pessoas têm medo de você? Ela perguntou de repente. Ele virou o rosto lentamente e a encarou. Havia uma intensidade em seus olhos que fez Helena recuar meio passo. Porque elas me conhecem. Ou pelo menos, conhecem as histórias sobre mim. Histórias. Ele sorriu de novo, mas dessa vez não havia tristeza. Havia algo mais perigoso. Você já ouviu falar da cobra grande? Helena sentiu um arrepio subir pela espinha. Claro que já tinha ouvido. Era uma das lendas mais famosas da Amazônia. A serpente gigante que vivia no fundo do rio, que podia virar embarcações, que protegia tesouros submersos, que às vezes tomava forma humana para caminhar entre os vivos. Ela soltou uma risada nervosa. Você está brincando. Ele não respondeu. Apenas continuou olhando para ela com aqueles olhos profundos, e Helena sentiu o riso morrer em sua garganta. Ele não estava brincando. Você está dizendo que é a cobra grande? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Norberto, ele disse calmamente. Esse é o nome que uso quando estou assim. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Ela agarrou a amurada com mais força, tentando processar o que estava ouvindo. Era loucura. Era impossível. Mas ao mesmo tempo, tudo fazia sentido. O medo dos marinheiros. O jeito como ele não comia, não bebia. O brilho estranho nos olhos dele. Você está maluco, ela disse, mas a voz saiu sem convicção. Norberto se levantou lentamente. Ele era alto, muito mais alto do que ela tinha percebido. E quando ficou de pé, pareceu ocupar todo o espaço ao redor. Ele deu um passo na direção dela, e Helena recuou, mas ele estendeu a mão, devagar, sem ameaça. Toque, ele disse. O quê? Toque minha mão. Você vai saber que eu não estou mentindo. Helena olhou para a mão estendida dele. Era grande, de dedos longos, e a pele tinha um brilho sutil, como se estivesse molhada. Ela sabia que não deveria. Sabia que deveria correr. Mas algo mais forte a empurrava para frente. Ela estendeu a mão e tocou a dele. No segundo em que suas peles se encontraram, Helena sentiu uma descarga elétrica percorrer todo o corpo. Não era dor. Era energia pura, antiga, poderosa. Ela viu imagens passarem por sua mente em um flash. Águas profundas, escamas reluzentes, olhos amarelos brilhando na escuridão, um corpo gigante serpenteando entre rochas submersas. E então viu a si mesma, vista de baixo, do fundo do rio, como se alguém estivesse observando o barco passar acima. Ela soltou a mão dele e cambaleou para trás, ofegante. Norberto a segurou pelo braço antes que caísse. Eu não vim aqui por acaso, ele disse, a voz baixa e firme. Eu vim por você. Helena puxou o braço com força, afastando-se dele. O coração dela batia tão rápido que parecia que ia explodir. Ela encostou na amurada, sentindo a madeira áspera contra as costas, e olhou para Norberto com olhos arregalados. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, a voz trêmula. Norberto não se aproximou mais. Ele ficou parado onde estava, com as mãos ao lado do corpo, mas a presença dele parecia preencher todo o espaço. Eu senti você, ele disse calmamente. No momento em que você subiu neste barco, eu senti. Sentiu o quê? A dor, a solidão, o vazio. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse estudando ela. Você não está fugindo de um lugar, Helena. Você está fugindo de si mesma. Ela sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas piscou com força para segurá-las. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei que você perdeu alguém. Alguém importante. E agora você não sabe mais quem é sem essa pessoa. Helena apertou os punhos. Como ele sabia disso? Como ele sabia o nome dela? Ela não tinha se apresentado. Não tinha falado com ninguém no barco sobre sua mãe, sobre os últimos meses cuidando dela no hospital,
sobre o buraco que se abriu dentro dela quando tudo acabou. Pare, ela disse, a voz quebrando. Você não tem o direito de falar sobre isso. Norberto deu um passo para trás, respeitando o espaço dela. Eu não estou tentando machucá-la. Estou tentando fazer você entender por que eu estou aqui. Então me explique, ela exigiu, limpando os olhos com as costas da mão. Me explique por que uma entidade do rio estaria interessada em mim. Ele olhou para o céu, que agora estava completamente claro, e depois de volta para ela. Por que você não pertence mais ao mundo lá de cima? Você já sabe disso, mesmo que não queira admitir. Você subiu neste barco sem passagem de volta. Sem planos. Sem ninguém esperando por você. Ele fez uma pausa, e quando falou novamente, a voz dele era quase suave. Você está procurando por um lugar onde possa desaparecer. Helena sentiu as palavras dele atingirem fundo. Era a verdade. Ela não tinha contado para ninguém que estava indo embora. Não tinha avisado os poucos amigos que restaram depois de meses trancada no hospital com a mãe. Tinha simplesmente comprado a passagem e partido. E a ideia de voltar para São Paulo, para o apartamento vazio, para a vida que não fazia mais sentido, era mais aterrorizante do que qualquer coisa que pudesse acontecer neste rio. E você quer que eu desapareça com você? Ela perguntou, a voz mais firme agora. Norberto a encarou por um longo momento. Eu quero oferecer uma escolha. Uma vida diferente. Uma vida onde você não precise carregar esse peso sozinha. No fundo do rio. Helena quase riu, mas o som saiu amargo. Você quer que eu me afogue? Não é afogamento. É transformação. É morte, ela corrigiu. Ele balançou a cabeça devagar. Não. Morte é o que você está vivendo agora. O que eu estou oferecendo é renascimento. Helena fechou os olhos e respirou fundo. Isso era loucura. Completa loucura. Ela deveria gritar, chamar os marinheiros, exigir que o tirassem do barco. Mas uma parte dela, uma parte pequena e escura que vivia enterrada no fundo de sua alma, estava ouvindo. Estava considerando. Por que eu? Ela perguntou, abrindo os olhos. Por que não qualquer outra pessoa neste barco? Norberto deu um passo à frente, e dessa vez ela não recuou. Porque você é a única que está pronta. A única que já soltou as amarras do mundo. A única que, no fundo, já tomou a decisão. Eles ficaram parados, a poucos metros de distância, enquanto o barco continuava deslizando pelo rio. Helena podia ouvir o motor, as vozes dos passageiros acordando, o som dos pássaros na floresta. Tudo parecia distante, irreal. E se eu recusar? Ela perguntou. Norberto sorriu, mas era um sorriso triste. Então eu vou respeitar. E você vai seguir sua viagem. Vai descer em Santarém, vai tentar reconstruir sua vida, vai fingir que esse encontro nunca aconteceu. Ele fez uma pausa. Mas você vai sentir minha falta. Vai sentir a ausência de algo que nunca teve. Helena sentiu um nó na garganta. Você está pedindo para eu confiar em você. Mas eu nem sei se você é real ou se eu estou enlouquecendo. Você vai saber em breve, ele disse calmamente. Hoje à noite, haverá uma tempestade. O rio vai me chamar. E quando isso acontecer, você vai ver quem eu realmente sou. O dia passou devagar, pesado como o ar úmido que envolvia o barco. Helena tentou se manter ocupada, mas era impossível tirar a conversa da cabeça. Ela olhava para Norberto de tempos em tempos, e sempre o encontrava no mesmo lugar, sentado na proa, imóvel como uma estátua. Mas agora, saber quem ele dizia ser mudava tudo. Mudava a maneira como ela via o rio, como via o barco, como via a si mesma. Os passageiros continuavam suas rotinas. Crianças corriam pelo convés, mulheres lavavam roupas em baldes, homens jogavam cartas embaixo da lona. Ninguém parecia notar a tensão que crescia no ar. Ou talvez notassem e fingissem que não. À tarde, o céu começou a mudar. As nuvens se acumularam no horizonte, pesadas e escuras, avançando lentamente como um exército silencioso. O vento mudou de direção, ficou mais forte, mais frio. Os marinheiros começaram a amarrar melhor as cargas, a reforçar as lonas, a passar instruções em voz baixa para o capitão. Helena sentiu o primeiro pingo de chuva cair em seu braço quando o sol já estava se pondo.
Foi seguido por outro, e outro, até que a chuva veio de uma vez, forte e gelada, lavando convés em segundos. As pessoas correram para dentro do salão coberto, gritando e rindo nervosamente, mas Helena ficou parada, sentindo a água escorrer pelo rosto, pelos cabelos, pelas roupas. Ela olhou para a proa. Norberto continuava lá, completamente imóvel, como se a tempestade não o afetasse. O barco começou a balançar. Primeiro devagar, depois com mais violência. As ondas batiam contra o casco, jogando espuma branca para cima. O motor roncava alto, lutando contra a correnteza que de repente parecia ter ganhado vida própria. Relâmpagos cortavam o céu, iluminando a floresta nas margens em flashes brancos e fantasmagóricos. Helena segurou na amurada, tentando manter o equilíbrio. Seu coração batia rápido, mas não era só medo. Era algo mais. Expectativa. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer. E então o barco deu um solavanco violento. Pessoas gritaram. Algo pesado caiu no convés com um estrondo. O capitão gritava ordens da cabine, mas sua voz era engolida pelo vento e pela chuva. Helena viu um dos marinheiros correr para a proa, olhar para Norberto e depois correr de volta, com o rosto pálido de terror. Norberto se levantou. Foi um movimento lento, deliberado, como se ele tivesse todo o tempo do mundo. Ele caminhou até a borda do barco, e mesmo com a tempestade rugindo ao redor, Helena conseguia vê-lo perfeitamente. Ele estendeu a mão e tocou a amurada. No instante seguinte, o rio inteiro pareceu parar. As ondas se acalmaram. O vento diminuiu. A chuva continuou caindo, mas agora era suave, quase gentil. O barco parou de balançar, flutuando tranquilamente na água como se nada tivesse acontecido. Helena olhou ao redor, incrédula. Os passageiros saíam lentamente do salão, confusos, olhando para o céu, para o rio, para o barco. Os marinheiros estavam boquiabertos. O próprio capitão tinha saído da cabine e olhava para Norberto com uma mistura de medo e reverência. Norberto virou o rosto para Helena. E foi quando ela viu. Por uma fração de segundo, sob a luz de um relâmpago distante, os olhos dele mudaram. Não eram mais olhos humanos. Eram amarelos, verticais, como os de uma serpente. E por trás dele, na água escura do rio, Helena viu algo imenso se mover. Uma sombra gigantesca, serpenteando logo abaixo da superfície, tão grande que parecia impossível. Ela engoliu em seco, sentindo as pernas tremerem. Norberto começou a caminhar em direção a ela. Os passageiros se afastavam, abrindo caminho, ninguém ousando ficar entre ele e Helena. Quando ele parou na frente dela, a poucos centímetros de distância, Helena podia sentir o calor emanando do corpo dele, um calor que não fazia sentido em meio à chuva fria. Agora você acredita? Ele perguntou, a voz baixa e profunda. Helena não conseguiu responder. Apenas assentiu com a cabeça, tremendo. Norberto estendeu a mão para ela. Venha comigo. Para onde? Ela conseguiu perguntar, a voz quase inaudível. Para conhecer minha casa. Para ver o que eu estou oferecendo. Helena olhou para a mão dele, depois para os olhos dele, depois para o rio escuro ao redor. Ela sabia que se aceitasse, não haveria volta. Sabia que estava prestes a cruzar uma linha que separava o mundo que conhecia de algo completamente desconhecido. Mas também sabia que não queria mais voltar. Ela pegou a mão dele. No momento em que seus dedos tocaram os dele, Helena sentiu o mundo ao redor derreter. O barco, os passageiros, a chuva, tudo desapareceu em um flash branco. E então ela estava caindo. Não no sentido físico, mas como se estivesse descendo através de camadas de realidade, cada uma mais profunda e mais estranha que a anterior. Quando seus pés tocaram o chão, ou o que parecia ser chão, ela abriu os olhos. Estava embaixo d'água. Mas não estava se afogando. Conseguia respirar. Conseguia ver. Ao redor dela, o rio se estendia em todas as direções, mas não era o rio como ela conhecia da superfície. Aqui embaixo, ele era um mundo próprio. Havia estruturas de pedra cobertas de musgo brilhante, jardins de plantas aquáticas que ondulavam com a correnteza, e uma luz suave e azulada que vinha de algum lugar acima, filtrando-se através da água. E havia Norberto, ainda segurando sua mão. Mas agora ele era diferente. Ainda tinha a forma humana, mas sua pele brilhava com escamas quase invisíveis, e seus olhos eram completamente amarelos,
com pupilas verticais que pareciam atravessá-la. Ele sorriu, e Helena viu que os dentes dele eram mais afiados do que deveriam ser. Bem-vinda, ele disse, e a voz dele ecoou através da água como um canto. Helena olhou para baixo e viu que suas próprias roupas estavam intactas, flutuando suavemente ao redor do corpo. Ela levou a mão ao peito e sentiu o coração batendo. Estava viva. Isso era real. Onde estamos? Ela perguntou, e ficou surpresa ao ouvir sua própria voz, clara e nítida mesmo debaixo d'água. No reino que eu protejo. O fundo do rio. O lugar onde poucos humanos chegam vivos. Helena deu alguns passos, ou o que parecia ser passos, pois seus movimentos eram fluidos, como se estivesse flutuando. Ela olhou ao redor, maravilhada. Havia peixes nadando em cardumes prateados, havia criaturas estranhas que ela nunca tinha visto antes, havia até mesmo o que parecia ser ruínas de antigas construções, engolidas pelo rio há séculos. Isso é lindo, ela sussurrou. Norberto caminhou ao lado dela, e pela primeira vez desde que se conheceram, ele parecia relaxado. Este é o meu lar. Este é o lugar onde eu posso ser eu mesmo. Onde não preciso fingir ser humano. Helena parou e olhou para ele. E você quer que eu fique aqui? Para sempre? Ele hesitou, e pela primeira vez ela viu incerteza em seu rosto. Eu quero que você escolha. Não por desespero. Não porque não tem mais nada lá em cima. Mas porque você realmente quer. E como eu faria isso? Como eu viveria aqui? Norberto estendeu a mão e tocou o rosto dela, suavemente. O toque era quente, reconfortante. Eu posso transformá-la. Posso dar a você a capacidade de viver tanto aqui quanto lá em cima. Você seria como eu. Livre, poderosa, imortal. Helena sentiu o coração acelerar. Imortal. A palavra ecoou em sua mente. Nunca mais sentir dor. Nunca mais sentir perda. Nunca mais sentir aquele vazio que a consumia desde que sua mãe morreu. Mas algo a segurou. E qual é o preço? Norberto sorriu, mas era um sorriso triste. Você deixaria de ser completamente humana. Teria que viver entre dois mundos. E haveria momentos em que sentiria falta do que deixou para trás. Mas eu não tenho nada lá, ela disse, a voz quebrando. Não tenho ninguém. Não tenho razão para voltar. Então por que está hesitando? Helena fechou os olhos e respirou fundo. Ou tentou. Era estranho, respirar embaixo d'água. Mas funcionava. Tudo aqui funcionava de um jeito que não fazia sentido, mas ao mesmo tempo fazia sentido absoluto. Quando abriu os olhos, olhou diretamente para Norberto. Porque eu preciso saber se você está fazendo isso porque realmente quer que eu fique, ou se é porque você está sozinho. A expressão dele mudou. A máscara de calma caiu, e por um momento ela viu a vulnerabilidade. A solidão. A dor de séculos vivendo sozinho, protegendo um reino que ninguém mais valorizava. Talvez seja os dois, ele admitiu, a voz baixa. Talvez eu esteja sozinho. Talvez eu precise de alguém ao meu lado. Mas isso não torna meus sentimentos menos reais. Eu senti você, Helena. Senti sua alma. E pela primeira vez em muito tempo, eu quis que alguém ficasse. Helena sentiu lágrimas queimarem em seus olhos, e ficou surpresa ao ver que elas se misturavam com a água ao redor. Ela deu um passo à frente e tocou o peito dele, sentindo calor, o batimento cardíaco que era mais lento que o dela, mas estava lá. Eu também estou sozinha, ela sussurrou. E eu também quero ficar. Norberto a puxou para mais perto, e desta vez o abraço foi completo. Helena fechou os olhos e deixou o calor dele envolvê-la, deixou a estranheza daquele mundo submerso se tornar familiar. Ela podia sentir a força dele, a antiguidade, mas também a suavidade. Ele não era um monstro. Era apenas alguém que tinha vivido muito tempo sozinho. Quando eles se separaram, Norberto segurou o rosto dela entre as mãos. Se você escolher isso, não há volta. Você vai mudar. Não imediatamente, mas aos poucos. Vai começar a sentir o chamado do rio. Vai começar a ver o mundo de forma diferente. E um dia, vai perceber que não precisa mais da superfície. E eu vou me lembrar de quem eu era? Ela perguntou. Sempre. As memórias não desaparecem. Elas só se tornam parte de algo maior.
Helena assentiu devagar. Ela sabia que estava prestes a tomar a decisão mais louca de sua vida. Mas ao mesmo tempo, sentia que era a decisão certa. A única decisão que fazia sentido. Eu escolho ficar, ela disse, a voz firme. Norberto sorriu, e dessa vez era um sorriso genuíno, cheio de alívio e alegria. Ele a puxou para mais perto e beijou sua testa, e Helena sentiu uma onda de energia percorrer todo o corpo. Era como ser tocada por um raio, mas sem dor. Apenas poder puro, fluindo através dela, mudando cada célula, cada fibra. Ela sentiu a pele formigar, sentiu os pulmões se expandirem de uma forma nova, sentiu os olhos arderem por um instante antes de tudo ficar mais claro, mais nítido. Quando abriu os olhos novamente, o mundo embaixo d'água estava diferente. Mais vivo. Mais real. Ela conseguia ver cada detalhe, cada movimento, cada nuance de luz. Como você se sente? Norberto perguntou, ainda segurando suas mãos. Helena olhou para as próprias mãos e viu que a pele tinha um brilho sutil agora, quase como a dele. Ela flexionou os dedos e sentiu a força, a flexibilidade. Eu me sinto livre. Norberto riu, e o som ecoou através da água como música. Então vamos. Deixe eu mostrar o resto do meu mundo. Eles nadaram juntos através do rio submerso, e Helena descobriu que podia se mover com uma facilidade incrível. Era como voar. Eles passaram por cavernas iluminadas por cristais brilhantes, por jardins de corais de água doce, por escolas de peixes que se afastavam respeitosamente quando Norberto se aproximava. E então, ele a levou para um lugar especial. Uma câmara grande, circular, com paredes de pedra cobertas de gravuras antigas. No centro havia uma plataforma, e sobre ela, algo que parecia um trono feito de ossos de animais marinhos entrelaçados e cobertos de pérolas negras. Este é o coração do meu reino, Norberto explicou. É daqui que eu protejo o rio. É daqui que eu sinto tudo o que acontece em suas águas. Helena olhou ao redor, impressionada. E agora eu também vou proteger. Ele assentiu. Se você quiser. Mas não precisa ser agora. Primeiro, você precisa se acostumar com sua nova forma. Precisa aprender a controlar o poder. Precisa descobrir quem você é neste mundo. Helena se aproximou do trono e passou os dedos pelas gravuras na parede. Elas contavam histórias. Histórias de batalhas, de tempestades, de sacrifícios, de amor. Você já teve alguém antes de mim? Norberto hesitou. Há muito tempo. Mas ela escolheu a superfície. Escolheu a mortalidade. E eu deixei ela ir. Helena virou para ele. Você se arrependeu? Todos os dias. Mas também entendi. Nem todos estão prontos para abrir mão de tudo. Eu estou, Helena disse com convicção. Eu não tenho nada lá em cima que valha mais do que isso. Norberto sorriu e caminhou até ela, envolvendo-a nos braços novamente. Então ficamos juntos. E você nunca mais vai estar sozinha. Helena encostou a cabeça no peito dele e fechou os olhos. Pela primeira vez em meses, talvez anos, ela se sentiu em paz. Sentiu que estava no lugar certo. Sentiu que tinha encontrado seu propósito. Quando Helena finalmente voltou à superfície, já era noite. O barco continuava sua jornada rio abaixo, mas agora estava calmo, deslizando suavemente pela água escura. Ela subiu pela lateral do casco, sem fazer barulho, e aterrissou no convés com uma leveza que a surpreendeu. Seus movimentos eram diferentes agora. Mais fluidos. Mais precisos. Norberto subiu ao lado dela, voltando à sua forma completamente humana. Ele olhou ao redor e depois para ela. Você vai voltar para sua rede. Helena balançou a cabeça. Não. Não preciso mais fingir. Ela caminhou até a proa, onde tudo tinha começado, e se sentou no mesmo lugar onde Norberto passará os primeiros dias da viagem. A madeira estava úmida da chuva recente, mas ela não se importava. Norberto se sentou ao lado dela, e eles ficaram ali, lado a lado, olhando para o rio que agora era deles. Os outros passageiros dormiam, alheios ao que tinha acontecido. Os marinheiros evitavam olhar na direção deles, mas Helena sabia que eles sabiam. Sempre souberam. O rio sempre contava seus segredos para aqueles que o respeitavam. O que vai acontecer quando chegarmos em Santarém? Ela perguntou.
Você vai descer do barco como qualquer outro passageiro. E então vai voltar para o rio, e ninguém vai te ver de novo. E se alguém perguntar por mim? Eles vão dizer que você desapareceu, que o rio te levou. E vão estar certos. Helena sorriu. Era um sorriso triste, mas também libertador. Ela olhou para as estrelas acima, ainda visíveis entre as nuvens que se afastavam, e sentiu que estava fazendo a escolha certa. Não era uma fuga. Era um recomeço. Você se arrepende? Norberto perguntou suavemente. Ela virou para ele e segurou sua mão. Não. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me arrependo de nada. Eles ficaram ali pelo resto da noite, observando o rio passar, sentindo a conexão entre eles crescer. E quando o sol começou a nascer no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa, Helena soube que tinha encontrado seu lugar. Não na superfície. Não no mundo que a tinha machucado e deixado vazia. Mas aqui, nas profundezas do rio, ao lado de alguém que entendia a solidão, a dor e o desejo de pertencer. O barco continuou sua jornada, mas Helena sabia que logo ela e Norberto desceriam e retornariam para casa. Para o reino submerso onde ela agora era rainha. Para o lugar onde finalmente podia respirar, mesmo debaixo d'água. E enquanto o sol subia, iluminando o rio Amazonas em toda sua glória, Helena fechou os olhos e sentiu a paz. Uma paz que nunca tinha conhecido antes. Uma paz que vinha de finalmente saber quem ela era e onde pertencia. No fundo do rio, ao lado do Rei das Águas, ela tinha encontrado seu renascimento. Fim.